Vamos continuar? Então, nós terminamos o vídeo anterior falando dos três tipos de variações quando a gente compara o orçado versus realizado. Então, as variações que nós temos é o seguinte, três tipos. Primeiro, como falamos, a variação de preços. A variação de preço nada mais é do que o desvio entre o preço estabelecido e o preço realizado. Outro tipo de variação seria a variação de quantidades. As variações de quantidades é quando ocorre variação entre a quantidade do insumo que você estabeleceu para gastar e o quanto que efetivamente você gastou para aquele procedimento ou aquele atendimento. Então nós já falamos dos dois tipos de variações, variação de preço e variações de quantidade. Muito bem, qual a importância da gente separar as variações? Além da gente entender todas, discernir sobre a variação total entre o orçado e o realizado, a gente poder separar o que é preço, o que é quantidade, a importância disso é separar as responsabilidades. Porque normalmente a variação de preço, quem responde por ela é o setor de aquisições, né? Lá no almoxarifado do hospital, da clínica, quem está responsável pela compra. Então, se variou o preço, entre o preço estabelecido como padrão e o realizado, então compras, quem estiver na aquisição e compras da clínica ou do hospital tem que explicar. E a variação de quantidade, a gente vai ter que avaliar sobre os atendimentos, as intercorrências, sobre quem usou. Aí a gente vai procurar a causa por que estamos gastando mais. A grande questão é que, além da variação de preço e quantidade, existe também a variação mista. A variação mista é uma variação conjugada de preço e quantidade. E isso só ocorre quando eu tenho variação de preço e quantidade para mais e preço e quantidade para menos. A variação mista, ela não é muito explorada porque ela realmente é uma causa dos dois responsáveis, tanto da aquisição quanto da produção médica, né, de quem utilizou os recursos. Bom, mas eu gostaria de demonstrar os três tipos de variações num exemplo que vai seguir agora. Então, olha só esse exemplo. Vamos imaginar que para um procedimento, a gente tinha estabelecido esse parâmetro. Nós deveríamos gastar 10 quilos de um insumo, de um medicamento, num atendimento. Deveríamos comprar esse insumo, esse medicamento, a R$ 3,00 o quilo, que daria R$ 30,00 esse procedimento. Então vamos imaginar aqui que para engessar uma perna inteira, eu gastaria 10 quilos de gesso, compraria esse gesso a R$ 3,00 o quilo, o que daria R$ 30,00 de material que eu deveria gastar para fazer o gesso de uma perna. Bom, então esse é o padrão. E só que eu quero representar isso agora graficamente, e aqui criei então dois eixos. Nesse eixo vertical, eu coloquei aqui os valores. E no caso aqui, o nosso padrão, o padrão era pagar R$ 3,00 o quilo. E no eixo horizontal, eu coloquei aqui a quantidade de quilos. E coloquei aqui que deveria gastar, então, 10 quilos para fazer o gesso na perna. Então, 10 quilos de gesso a R$ 3,00 o quilo, o padrão para cada gesso desse seria R$ 30,00 que eu gastaria, então, de material. Aí, depois que o procedimento foi realizado, eu fui e avaliei e descobri que nós consumimos realmente 12 quilos de gesso. Fui olhar a nota fiscal, parece que foi comprada a R$ 4,00 o quilo, que então deu 12 vezes 4, R$ 48,00. Então, comparando o padrão com o real, a gente vê, gastamos 2 quilos a mais, pagamos R$ 1,00 mais caro, e de 30 para 48, gastamos R$ 18,00 a mais do que deveria. Bom, tudo bem, 2 quilos a mais, R$ 1,00 mais caro, R$ 18,00 é a variação total. A grande questão agora é saber quanto dos R$ 18,00 foi culpa ou causado por gastar 2 quilos a mais e quanto dos R$ 18,00 foi porque nós compramos
o gesso mais caro. Ora, para que eu quero saber isso? Eu já sei que a variação é de 18. Eu quero saber isso por causa das responsabilidades, né? Quero saber qual o impacto dentro dos R$ 18 foi causado pelo setor de aquisições, de compras. E quanto da variação de R$ 18 foi gerado pelo procedimento, por quem utilizou o recurso. Bom, então para isso, acompanhe aqui graficamente para você ver. Se eu paguei R$ 1 mais caro, ao invés de pagar R$ 3 o quilo, paguei 4, o impacto da variação de preço aparece aqui então. O cálculo aqui da variação de preço vai ser o cálculo dessa área amarela que caiu aqui. Então vai ser 4 menos 3, que é R$ 1 que eu paguei mais caro, multiplicado pelos 10 quilos que eu deveria gastar. Então, 4 menos 3, 1 vezes 10. Então, dos R$ 18, que é a variação total, R$ 10 foi culpa única e exclusivamente por se comprar o gesso a R$ 1 mais caro. Agora, era para consumir 10 quilos de gesso, acabamos consumindo 12 quilos de gesso. Ora, e essa variação de 2 quilos a mais, a gente pode então calculá-la da seguinte forma: a variação da quantidade seria 12 menos 10, os 2 quilos a mais, vezes R$ 3, que era o preço padrão que eu deveria pagar. Então, 2 vezes 3 dá R$ 6. Então, aqui nesse gráfico eu já expliquei. R$ 10 foi impacto da variação do preço, R$ 6 foi impacto da variação da quantidade. Só que a variação total é 18 e aqui eu só expliquei R$ 16. Faltam explicar R$ 2. E esses R$ 2 é a famosa variação mista, que é esse pedacinho que caiu aqui agora. Então, a variação mista é a variação conjugada de preço de R$ 1 que eu paguei mais caro aqui, multiplicado pela variação da quantidade, que são os 2 quilos que eu gastei a mais. Então, 1 vezes 2 quilos dá R$ 2. Agora estão os 18 aí explicados. A grande questão é que eu tenho variação de preço, tenho variação de quantidade, tenho variação mista. A variação mista, por ser uma variação conjugada de preço e quantidade, a gente tem pouca interferência sobre ela. Então, na prática, e para facilitar a investigação, utilizando sistemas informatizados, onde que eu posso filtrar esses dados na base de dados do sistema e montar aí relatórios específicos de variação de preço e quantidade, a gente vai dinamizar ou criar duas fórmulas que a gente possa parametrizar o sistema, simplesmente para a gente trabalhar só com variação de preço e variação de quantidade. Então, vou repetir essa mesma apresentação, só que agora eu vou achar só variação de preço e quantidade, onde eu vou embutir a mista dentro da variação de preço para facilitar a nossa investigação. Então, está aqui o mesmo caso, nós temos aí, era para gastar R$ 30, porém, acabamos gastando 48. Então, agora a investigação vai ser muito mais simples, porque nós vamos trabalhar somente com dois tipos de variações: variação de preço ou variação de quantidade. Bom, então, para calcular a variação de preço, nós vamos utilizar agora essa equação, VP, ou seja, variação de preço. Para calcular a variação de preço, nós sempre vamos pegar a variação de preço ocorrida, que no nosso caso foi R$ 1, de 4 para 3, e sempre multiplicar pela quantidade real consumida do insumo. No caso aqui, a quantidade real que nós consumimos foi 12 quilos. Então, aqui a gente atribui como variação de preço R$ 12. Como você pode observar, aquilo que no quadro anterior a gente trouxe como variação mista, aqui a gente já classificou tudo como variação de preço. Porque se eu paguei R$ 1 mais caro ou R$ 1 mais barato, isso impactou tudo que foi consumido, ou seja, os 12 quilos. Agora, para fechar a equação da investigação, agora nós vamos pegar a variação da quantidade. Para calcular a variação da quantidade, nós vamos usar essa equação aqui, ó. VQ, ou seja, a variação da quantidade é igual a variação da quantidade ocorrida, que no nosso caso foram 2 quilos, sempre multiplicada agora pelo preço meta. Olha, o preço meta, então, era R$ 3. Ora, eu não posso aqui multiplicar pelo preço real, porque se eu multiplicar pelo preço real de 4, eu estaria
embutindo aquilo que era variação mista, que eu já incluí no preço, eu estaria também incluindo a variação de quantidade. Aí a soma das duas variações não iria dar os R$18. Então, esse é um exemplo prático, onde a gente, com somente duas equações, pegando a variação de preço e multiplicando pela quantidade real, e pegando a variação de quantidade e multiplicando pelo preço padrão ou preço meta, a gente então tem as duas variações só de preço e quantidade e pode, em cima disso, investigar as causas das variações. Bom, uma coisa importantíssima com relação a controle de custo é que todas as ferramentas de controle de custo somente apontam para a gente o valor da variação, mas ele não consegue explicar a causa da variação. A causa da variação precisa ser investigada. Então, tanto os R$12 que foi imputado aqui como variação de preço, quanto os R$6 que foi imputado como variação de quantidade, precisam ser agora investigadas sobre as suas causas. Ou seja, quem trabalhou na aquisição precisa dizer por que ao invés de pagar R$3 por quilo, pagou R$4, e quem utilizou o recurso, por que gastou 2 quilos a mais. Ok? Bom, então, usando essas duas equações, eu já vou daqui a pouco, no próximo vídeo, fazer então uma apresentação de um caso prático, onde nós vamos avaliar as variações de preço e quantidade de um procedimento. E aí nós vamos ter tanto o material do procedimento, quanto a mão de obra sendo avaliada, a variação de preço e quantidade que pode ter ocorrido. Ok? Aguarde, e esse próximo vídeo vai ser a instrução para a atividade da semana.